Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quanto tempo, né, que a gente já não tem mais uma aula presencial. Saudade de todos. Aos alunos novos, temos alguns agora. Eu sou a professora Silvana, trabalho como ponente curricular de ciências e estamos entrando agora numa nova unidade temática. Então, como as aulas estão sendo assim à distância, eu resolvi fazer uma explicação, já que é algo bastante novo para vocês, né? Então, a gente iniciou há 2 semanas atrás com conteúdo de eletricidade. E agora, essa semana, a gente vai estar trabalhando condutores e isolantes. Então, iniciamos também com conteúdo de cargas elétricas, no qual vocês tinham que enviar experimentos que vocês fariam, né, para ver como que se conduziam essas cargas. Então, os alunos já enviaram alguns, a maioria, e já queria parabenizar, porque ficaram muito bons os vídeos, né? Queria agradecer também o empenho, o interesse de estar fazendo as atividades. E aos alunos que não enviaram ainda, né? Estou dando uma nova oportunidade de enviar o vídeo. E se não puder enviar o vídeo, pode enviar em descritivo, em forma de um relatóriozinho. Então, antes da gente iniciar esse novo conteúdo, condutores e isolantes, a gente vai dar uma relembradinha nesse conteúdo da última aula, né? Que são cargas elétricas. Então, é fundamental saber o conceito básico de cargas elétricas. Então, o que a gente tem que saber das cargas elétricas? A gente tem que saber que elas podem ser de dois tipos, tá? Que elas podem ser positivas, representadas com um sinalzinho de mais, ou elas podem ser ainda negativas, representadas com um sinalzinho de menos, né? E a gente tem que saber também que as cargas elétricas, elas podem se atrair ou elas podem se repelir, né? O que seria repelir? É o mesmo que repulsar. Lá no livro didático, no texto que vocês têm da última aula, esse conceito está vindo como repulsar. Mas eu quero reforçar para vocês que repelir, repulsar são sinônimos, tá? Então, é tudo a mesma coisa. Repelir, repulsar, afastar, é a mesma coisa. Então, assim, quando é que as cargas elétricas, elas vão se atrair? Elas vão se atrair quando elas são diferentes. Então, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair, vão se juntar, né? Agora, quando eu tenho duas cargas iguais, duas positivas, o que vai acontecer? Elas vão se repelir, vão se afastar, se repulsar. E se eu tiver duas cargas negativas, vai acontecer a mesma coisa, elas vão se repelir. Então, é bom a gente lembrar sempre, tá? Que cargas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem, tá? Então, agora a gente vai entrar no nosso tema mesmo, tá? Que seria condutores e isolantes. Então, é o tema dessa semana. O que a gente tem que saber? Como que é feita essa classificação, né, do material, se ele é condutor, se ele é isolante? Então, essa classificação ela é feita de acordo com o tipo de movimentação das cargas, ou seja, quando as cargas se movimentam facilmente, o material é chamado de condutor. Tá? Agora, já quando as cargas não se movem facilmente, o material é chamado de isolante. Então, ó, atenção na ênfase ali do não, tá? Até bem destacado, porque é a única palavrinha que muda. Então, movem facilmente, condutor. Não se movem facilmente, isolante. Aí eu trouxe também aqui alguns exemplos de materiais isolantes, tá? Então, como exemplo, a gente tem o plástico, tá? O plástico ele é um material isolante, ou seja, as cargas deles não se movem facilmente, tá? Então, aí aqui, ó, usado em equipamentos eletrônicos, revestimentos, né? Por quê? Justamente porque não conduz. Temos também a fita isolante, né? Normalmente é pretinha, mas tem de todas as cores. Também é feita de material PVC, né? Ela é de plástico também, basicamente a composição dela. Então, também é considerado material isolante, por isso muitas vezes é botada nas fiações para isolar, para não estar dando choque, tá? Aí a gente tem também a madeira seca, tá? Então, ênfase no seca aqui, porque ela não pode estar molhada, tá? A madeira também é um material isolante, então por isso que algumas ferramentas, né, chave de fenda, alicate, tudo isso que vai mexer com eletricidade, se vocês for ver,
o cabo deles não é de ferro, não é de metal, é sempre de plástico ou de madeira, justamente porque onde a gente coloca a mão tem que estar isolado. E é madeira seca, gente, tá? Madeira molhada. Então, por isso que eu já coloquei aqui uma ênfase na madeira seca, porque a água, ela acaba também sendo uma condutora de eletricidade, tá? Então, como exemplo de material isolante também, a gente tem a borracha. A borracha, nossa famosinha borracha, companheira de sala de aula, ela é um material isolante, tá? E temos também luvas, então tudo que é feito de borracha é considerado material isolante, porque a matéria-prima borracha, ela é isolante porque ela não conduz a carga elétrica facilmente, tá? Então, por isso que para mexer com eletricidade é aconselhado o uso de luvas de borracha, tá? Justamente para fazer essa proteção. Aí temos também um material que é o vidro, ele é isolante, apesar de não ser usado, né, pelo menos eu nunca vi né, em eletricidade, nessa parte elétrica, mas ele é um exemplo de um material isolante também, tá? Então, só para vocês ficar sabendo e conhecer, já que o vidro a gente tem acesso ao material que a gente está constantemente vendo, então é bom saber se ele é isolante também. E agora aqui, também temos exemplos de materiais condutores, tá? O que seriam esses materiais condutores? A gente tem o cobre, né, bastante usado nos fios, né, muito mesmo usado na parte interna dos fios, né, e só não é tão usado quanto o alumínio, né, o alumínio também tem dentro dos fios. E por que ele não é tão usado quanto o alumínio? Porque o alumínio é mais barato. Então, para partes extensas, normalmente, eles usam alumínio, tá? Pelo preço mesmo, né? E daí, depois a gente tem também o ouro, a prata, né? O ouro é usado normalmente em pequenas quantidades, então não se anime aí a ficar procurando nos equipamentos eletrônicos aí, abrindo para ver se tem ouro, porque se tiver, gente, é uma quantidade bem significativa, então não vale a pena, tá? A prata também é um condutor, tá? Então, assim, se a gente for pensar, analisar, todos os metais, né, praticamente todos os metais, eles são condutores de cargas elétricas, tá? Então, tem que ficar bastante atento. Se for metal, provavelmente é um condutor. E eu coloquei aqui também um outro condutor, que não é um metal, tá? Que é o corpo humano, porque sim, a gente também é um condutor de carga elétrica, tá? Então, assim, o nosso corpo, ele é um condutor. Então, daí eu fiz a perguntinha aqui, né? Por que levamos choque, né? Então, acho que agora que esse conhecimento que você já tem um pouquinho de eletricidade, de condução, de isolamento, de carga elétrica, eu acho que agora vocês já sabem responder por que levamos choque, né? Então, por que levamos choque, né? Nós levamos choque porque nós somos condutores de energia, né? Nós possuímos cargas elétricas que se movem facilmente, né? Ou que podem se mover facilmente. Então, nosso corpo, ele é composto basicamente 70% de água. E a água, ela pode ser também uma condutora de energia. Então, se a gente vê, a gente tem bastante água em nosso corpo. Por isso que o nosso corpo, ele conduz energia e por isso que levamos choque, ok? Então, agora sim, ó, antes de finalizar, eu queria falar de um detalhe importante, né, um pouquinho mais visual para vocês entenderem, é a diferença do material isolante e do material condutor, tá? Então, fazer de uma forma mais visual, né? Então, vamos representar aqui um material isolante e vamos representar aqui um material condutor. Então, qual a diferença deles visualmente? Sabe aquelas cargas que a gente viu, que elas podem ser positivas, né, e podem ser negativas? Então, o que acontece é que no material isolante, elas estão dentro do material. É como se elas estivessem presas dentro do material, elas estão mais na parte interna. E já no material condutor, aquelas cargas positivas e negativas, elas estão mais para o lado de fora, mais na superfície do material. Então, por isso que ele acaba conduzindo mais energia, elas conseguem se aderir, se movimentar mais facilmente, tá? Então, assim, ó, só para vocês conseguirem visualizar, ó, o material isolante, elas estão dentro, por isso que elas não conseguem se mover fácil. E o material condutor, elas estão fora, aí elas conseguem ter uma facilidade, então é onde elas conduzem energia. Então, gente, a nossa aula era isso,
tá? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que esse vídeo tenha facilitado, né, e complementado a leitura de vocês, o texto que foi enviado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E eu queria agradecer por você estar vendo, né? E até mais. Beijos!